Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida. É você mesmo. Você é uma bênção, graças a Deus. A paz do Senhor. Deus te abençoe. Mas te abençoe mesmo. Mas te abençoe com força. Mas te abençoe. Eita, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus é bom, na verdade. Deus é maravilhoso. A gente observa que todos os dias Deus nos concede tantas dádivas, tantos benefícios, tantos privilégios, e a gente fica muitas vezes focado naquelas peculiaridades, naquelas situações que ainda não se concretizaram em nossas vidas, que ainda não se realizaram. A gente quer bater aquele desespero, querer reclamar de Deus, querer apontar o dedo para Deus. Deus, tu não me vê, tu não me enxergas, Pai. Não, Deus te vê, Deus te enxerga, Deus te contempla, Ele sabe o que você estará a passar. Mas você e eu devemos descansar em Deus, confiar nele, esperar e saber que Ele tem um magnífico plano para cada um de nós. É o que o salmista nos recomenda. Salmo 37, versículo 7, a parte A: descansa no Senhor e espera nele. Espere em Deus. Jamais você será decepcionado se esperar em Deus, porque Deus tem ótimos projetos para a sua vida. Deus só pensa o melhor acerca de você e para você. Olha o que ele nos diz através do profeta Jeremias. Em Jeremias 29, versículo 11, ele diz: olha, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, acredite, confie, pode estar difícil, pode estar apertado, pode estar angustiante, você está aflito, mas espere mais um pouco. No momento certo vai se concretizar, porque tudo nessa vida tem um tempo. Perdão. O rei Salomão, olha aí, um dos homens mais sábios que pisou neste plano terrestre. Olha a sabedoria de Salomão. Olha os grandes feitos que Salomão fez. Olha os escritos, as pérolas que ele nos deixou ali nos seus livros. Temos aí Cantares, Eclesiastes, Provérbios. São verdadeiras pérolas que nos ajudam a trilhar uma caminhada neste mundo de forma satisfatória, evitando determinados males, porque olha, tem um adágio popular, um ditado popular que diz que é melhor você aprender na cartilha dos outros, não é verdade? Quer dizer, se eu olhar para a vida do outro e observar o que aconteceu na vida dele, eu posso extrair aquilo como experiência, como norte e orientação, para não cair no mesmo erro, ou então repetir os mesmos acertos. E é o que Salomão nos recomenda. Salomão tem uma vasta experiência nos mais diversos campos, tanto na governança, na administração de um reino, como familiar. É certo que teve seus problemas familiares, né? Mas no modo de decidir, olha a questão lá que ele decidiu. Claro que é uma sabedoria divina ali, saber de quem era a criança, aquelas duas mães que brigavam em torno da criança, né? Você que ainda não tomou a fé, ainda não decidiu ao lado de Cristo, já ouviu falar dessa história. É uma história muito conhecida, onde Salomão ali decidiu de duas mulheres reivindicavam a mesma criança viva, e ali Salomão, de forma esplêndida, ali teve um raciocínio ali maravilhoso que decidiu a causa acertando. Olha, preciso na sua escolha e ali encontrando a verdadeira mãe. Então, é este homem que nos presenteia com suas pérolas aí nos livros, os quais eu já citei aqui. Então, descanse em Deus. Ele nos ensina lá em Eclesiastes 3 primeiro. Olha o que Salomão nos ensina. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então tudo tem seu tempo, tudo vai acontecer. Acredite, confie, acredite em você, confie em Deus e não venha se desesperar a ponto de tomar decisões precipitadas que vão trazer consequências desagradáveis e ruins para a sua vida e quem sabe para quem está em torno de você. Porque não tem jeito, acaba respingando em pessoas que estão próximas de cada um de nós. Então, o meu convite é para que nós venhamos todos os dias manter aí uma prática no nosso cotidiano da leitura da Bíblia Sagrada. Ela nos ensina, nos orienta, nos dá aí diversos conselhos para uma vida boa, satisfatória aqui nesse plano terrestre e, consequentemente, nos direcionando ao plano celestial, a vida eterna. Então, Deus te abençoe grandemente. Perdão mais uma vez.
Garganta que tá uma benção. Eu te convido a se inscrever no canal Renovo da Alma. Tem embaixo o botão inscrever. Você clica em inscrever. Logo em seguida vai aparecer um sino. Aí você clica no sino. Posteriormente irá aparecer a palavra todas, ou então todas essas notificações. Você clica nela, porque assim você será avisado quando surgirem novos vídeos no canal, novas lives, novas frases, novos podcasts, viu? Aí você entra nos nossos vídeos, aí comenta, dê a sua opinião, sugestão, crítica, temas para próximos podcasts, para novos vídeos, vai, fica à vontade. Peça oração, aí embaixo também tem o botão compartilhar. Você clica e compartilha nas suas redes sociais e nos ajude aí a divulgar o reino de Deus, a proliferar a mensagem do reino. E cada curtida que você dá, que é esse sinalzinho de legal, de ok, de positivo, a curtida, você nos impulsiona para frente. Então, quantas vidas podem ser alcançadas com uma curtida que você dá? Então, seja um instrumento, quer dizer, você já é um instrumento de Deus. Agora, se permita ser usado pelo Senhor para que vidas possam ser alcançadas com a propagação da palavra, a ministração da palavra, que com certeza fortalece, fortifica, dá força e ânimo para a nossa jornada, para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia, para a nossa vida num todo, cristã, nas mais diversas áreas, né? A área secular, profissional, financeira. Tenha a palavra de Deus como seu norte, tenha a palavra de Deus como a sua orientação, tenha a palavra de Deus como a sua bússola, tenha a palavra de Deus como a sua lâmpada, tenha a palavra de Deus a se orientar. Ela mesma diz lá no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, Deus te abençoe grandemente. Olha, Deus te abençoe, viu? Você é uma bênção e não se esqueça, viu? Jesus Cristo está voltando, viu? Jesus está voltando, a sua realidade é uma... vai acontecer. A pessoa fica brincando, meu Deus do céu. Olha, Jesus prometeu que vai voltar, ele vai voltar. Ele não é homem para ficar brincando, não. Ele vai regressar. E você está esperando o quê para tomar uma decisão? Não é você seguir uma religião, é você seguir a Cristo. Negar o seu eu, seu ego, a sua carne, os seus desejos em prol de viver para Deus. O próprio Cristo disse para os seus discípulos e serve para cada um de nós hoje. Mateus 16, verso 24, verso 25. Ele diz, olha, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser, não é obrigado, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser ganhar a sua vida, perderá. Quem perder a sua vida por minha causa, salvará. Perder a vida no sentido de você renunciar ao seu eu, os desejos da carne, em prol de viver para Deus. Um dia você vai se encontrar na eternidade, seja pelo portal da morte, você não sabe quando vai morrer, ou seja pelo regresso e retorno de Jesus. Eu dei ênfase aqui para lhe chamar a atenção, aumentei o tom da voz, para ver se você, de certa forma, observa o que eu estou a falar. Não sou eu em si que estou a falar, o Espírito Santo de Deus me conduz neste momento para te trazer esta mensagem. Jesus está voltando. Olha os sinais, olha os acontecimentos. Olha os acontecimentos. Nós vamos entrar futuramente em novos podcasts aqui, mais nessa parte escatológica. Vamos ver lá na frente, né? Mas esses apanhados que nós vamos trazendo aqui, de forma breve, aqui no início de cada podcast, no percurso de cada podcast, você possa estar assimilando, sendo uma esponja, absorvendo e colocando em prática, viu? Porque não adianta você ouvir e não colocar em prática. Está lá em Tiago, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, né? Então, estamos falando hoje no nosso podcast sobre unidade, né? Antes de nós entrarmos aqui no assunto, eu queria apresentar aqui os livros que o Senhor nos deu a graça de escrevermos. Temos aqui 3 livros que Deus nos deu a graça de escrever, né? Sobre liderança, os 3. Vemos o primeiro, Radiografia para o Líder, o Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. Diz o seguinte aqui, o parte inicial da primeira estrofe, aqui no verso do livro. Sabe-se que radiografia é um mecanismo que auxilia no diagnóstico e tratamento de problemas, visto que se extrai algo internamente, externando-o, ou seja, trazendo a visibilidade com o intuito da resolução. Para que serve a questão da radiografia?
o profissional na área da saúde, a pessoa procura e ele não consegue observar de forma visível, detectar o problema, ele pede uma radiografia para aí, de certa forma, analisar o que estará acontecendo ali internamente no corpo da pessoa, nos seus órgãos, e ali estabelecer um diagnóstico, um prognóstico, e ali tratar determinadas situações de anormalidade que estará acontecendo com a pessoa. Então, fazendo uma correlação, título, né, com o que nós trabalhamos dentro do livro, é uma radiografia da alma, onde tem que se colocar para fora o que está acontecendo, que muitas vezes está influenciando o nosso ambiente externo. Porque tudo começa, tudo inicia dentro de você. Você observa a natureza, uma fruta. Você vê uma manga, ela fica rosinha pelo lado de fora, e já está madura. Mas o amadurecimento não começou de fora para dentro, ele iniciou dentro. É de dentro para fora. Perdão. Da mesma forma somos nós. Inicia dentro de nós. Então, é um convite, uma chamada para observarmos e analisarmos essas peculiaridades aí dentro de nós. Sobre o segundo livro, tem como título Líder, quem você representa? Subtítulo, uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Pegando aqui um fragmento também da primeira estrofe, diz o seguinte, olha, civilizações sempre procuraram localização, pois a falta dessa colocaria a perder a geração. Criou-se então instrumentos como a bússola, que orientou navegadores a grandes descobertas, como tesouros e novas terras para a habitação. Então, a bússola sempre foi, né? Hoje, de certa forma, temos instrumentos mais avançados, de forma tecnológica, mas a bússola, ou seja, você muitas vezes se encontra perdido, a orientação é importante. Você vai procurar um determinado lugar, você pede pontos de referência. Não, fica próximo ao supermercado tal, à empresa tal, à casa de fulano tal, que é tão conhecido. Então, a localização é importante. E dentro dessa localização, onde eu estou localizado, ou seja, quem eu represento neste mundo, na minha casa, na minha família, no meu local de trabalho, pelos ambientes pelos quais eu estou a circular, quem eu estou a representar ou quem eu deveria representar. É um questionamento, uma indagação, que você possa aí fazer esta reflexão. E o terceiro livro, título, Líder, quem é você? Um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Diz aqui também um pequeno fragmento do primeiro parágrafo. Não importa a época que o líder tenha adentrado neste mundo, o que é comum a todos indistintamente é que nas fases iniciais da vida existe a necessidade de copiar alguém. Como, por exemplo, no falar, no andar, etc. Então, a gente chega neste mundo, a gente copia, não tem jeito, tem que copiar uma pessoa. Ao falar, ao se locomover, você vai observando e vai copiando, né? Então, mas isso fica restrito apenas nas fases iniciais da infância. Passar a vida toda copiando. Você tem que criar a sua identidade. Ou seja, você tem que descobrir a sua identidade. Quem você é. Você não é o que as pessoas dizem o que você é. Por exemplo, você está me vendo aqui. Eu sou quem? Eu sou esta pessoa. Para alguns negro, para outros moreno. É o que você está vendo. Franzino, magro, né? Esbelto, lindo, maravilhoso. E é o que você consegue ver de forma externa. Agora, para saber quem eu sou, você tem que conviver comigo. Então, da mesma forma, você tem que conviver consigo mesmo, saber quem você é. E existe um instrumento que pode te ajudar nisso. Então, a gente trata esses assuntos aqui no terceiro livro e você é o nosso convidado para estar aí adquirindo os nossos trabalhos. Vai lá, clica aí embaixo, quero comprar, aí já entrando em contato com você, viu? Olha, o tema de hoje, quero desde agradecer ao pastor pela oportunidade de estar conosco aqui mais uma vez. Deus abençoe o pastor Antônio Carlos Pereira Leite, né? Está conosco sempre aqui. A irmã Jaqueline Leite ali na produção, Deus abençoe. O nosso tema hoje é sobre unidade. Unidade, estou aqui? Graças a Deus. Então, a unidade ela é importante, né? Ela é importante. Gera segurança, quando se fala unidade, não tem jeito de estar aí mesclado, misturado, pode ser até correlacionado, é um sinônimo, quem sabe, de união. Unidade é união. E a gente observa a unidade em diversos aspectos da vida, diversas facetas da vida. A unidade no casamento, a unidade na família, a unidade na vizinhança, a unidade nos ambientes pelos quais você
venha circular, das instituições que você venha participar. Se não houver unidade, aí vai trazer problemas. Quer dizer, você tem que ter um só pensamento. É certo que pessoas, né, nós vamos ver isso no decorrer do podcast, né, que um número de pessoas podem se acumular em torno de uma ideia, de um objetivo, de um propósito, né? Elas podem ter pensamentos totalmente diferentes, mas elas acabam recolhendo para si as suas ideias, os seus pensamentos, as suas informações, ideologias, entendimentos, em prol de um objetivo em comum, em prol de um objetivo central, mantendo a unidade, apesar das diferenças, né? Você observa num hospital. O hospital, qual é o objetivo central do hospital? É salvar vidas, é resgatar pessoas, proporcionar o melhor atendimento para que pessoas venham ser salvas. Mas você observa que dentro do hospital tem várias salas, vários atendimentos, tem gente que mexe com ortopedia, outros mexem com neurologia, outros na questão cardíaca, outros mexem lá na enfermaria, outros estão na farmácia, outros estão na vigilância, outros estão na segurança, outros estão na administração, né? Outros vão arrecadar recursos. Cada um tem uma forma de trabalhar, uma maneira diferente de agir, mas todo esse acúmulo de pessoas se volta em prol de um objetivo central. Eles estão em unidade, centralizados em busca de salvar vidas. A gente observa isso nas mais diversas situações, por exemplo, numa área militar, né? Por exemplo, numa dessas forças que existem no país, são diversas pessoas que fazem parte. Cada um de uma família diferente, uma natureza diferente, uma criação diferente, pensamento diferente. Mas ele, ao ir àquela instituição, ele se comprometeu em ali defender, seguir aqueles princípios, valores que estão ali pré-estabelecidos. Porque se não tiver, é o que Jesus falou, né? O reino dividido não subsiste. Aí vai entrar em frangalhos e vai abrir uma brecha, uma lacuna para ocorrer destruição. Então, a unidade é importante. Então, casamento, da mesma forma. Vamos estar aqui falando acerca disso aqui no decorrer do nosso podcast. Mais uma vez, você é o nosso convidado a curtir, a dar o legal, o joinha, a comentar, a partilhar conosco e compartilhar nas suas redes sociais aí o podcast de hoje. Vem conosco, em nome de Jesus. Pastor Antônio Carlos Pereira Leite. Pastor, eu quero agradecer ao pastor mais uma vez. Está sempre conosco aqui, se dispondo em trazer a palavra de Deus, em levar a mensagem do Senhor. Pastor, que Deus continue lhe abençoando. Obrigado por mais essa oportunidade de ceder o seu tempo para estar aqui conosco, falando da palavra de Deus aí, nos presenteando com a sua vasta experiência, o seu conhecimento da palavra de Deus. Pastor, que Deus continue lhe abençoando. Seja bem-vindo, convido desde já também a irmã Jaqueline Leite, que fica ali na próxima. Deus abençoe, irmã Jaqueline. Deus abençoe. Então, convido o pastor para fazer a oração aqui, abençoando nosso podcast, nossos ouvintes, iniciando aqui mais um tema, pastor, unidade. Pastor, em nome de Jesus, faça oração por cada um de nós. Aleluia, graças a Deus. A paz do Senhor para todos que estão nos ouvindo. Que a bênção de Deus seja sobre cada um de vocês, cada um de nós, porque Deus é bom. Deus é maravilhoso. E nesta oportunidade, iremos falar sobre a unidade para a honra e glória do nome do Senhor. E nessa oportunidade, vamos fazer uma leitura para a nossa meditação. E depois iremos orar, né? Vamos ler aqui para que você possa entender realmente a grande vantagem da unidade. Está escrito no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, escrita por Moisés, profeta Moisés, o grande escritor e legislador de Israel. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo de número 11, versículo 1 ao versículo 8. Qual livro, pastor? Gênesis 11, capítulo 11, versículo 1 ao 8. Olha a leitura, preste atenção para você ver aonde vamos encontrar a unidade, a grande oportunidade para a nossa aprendizagem. Você, telespectador, abra sua Bíblia agora aí e acompanhe aí justamente com o pastor aí, viu? Gênesis, quanto, pastor?
11, 1 a 8. Toda a terra, o título, toda a terra com uma mesma língua. Já se vê aqui a unidade. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Ei, façamos tijolos, queimamo-lo bem, e for-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Ei, edificamos nós uma cidade, uma torre cuja cume toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é unidade. Todos têm uma mesma língua, unidade. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Ei, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, que está no céu, graças te damos por esse dia, por essa oportunidade, pela saúde, pelo cada ouvinte, Pai, que está acessando esse podcast. Que o teu Santo Espírito abra nosso coração, o coração dos ouvintes, a nossa mente fala por nós, Espírito Santo, e venha, Pai, nos ajudar, porque nós não sabemos, mas o Senhor sabe, nós não podemos, mas o Senhor pode todas as coisas. Oramos a Ti, Pai, e confiamos no Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Então, o tema de hoje é sobre unidade, né? E é importante, pastor, a unidade. O pastor leu um texto bíblico aí que é, talvez muitas pessoas não conheciam o texto, mas talvez conhecem a história por causa do nome. É a chamada famosa Torre de Babel. É isso, pastor? É, Torre de Babel. Aí o pastor, na sua leitura, destacou algumas palavras dizendo unidade, né? Mesma língua. O assunto hoje é para que cada um de nós viemos entender a grande importância, né? A importância, né, da unidade. Quando estamos unidos, acontece duas coisas num grupo, quando estão unidos, para o crescimento, para a prosperidade, tanto para o bem como para o mal. Então há um crescimento. E a leitura que nós fizemos aqui em Gênesis 11 conta a história do começo da humanidade. O povo estavam crescendo, se multiplicando, e eles resolveram procurar um lugar, uma planície, para formar uma cidade. E eles disseram: vamos procurar uma planície, vamos construir uma cidade. Todos concordaram e partiram. Encontraram uma planície muito grande e todos concordaram, combinando: vamos fazer uma torre. E que essa torre seja feita de tijolo, betumada, né? E que vamos chegar até ao céu, para que ninguém se espalhe sobre a face da terra. Estejamos todos unidos, todos juntos, no mesmo lugar. Então, o que é que nós observamos? Houve uma quebra de uma sentença de Deus.
Não é proibido a pessoa estar reunido num propósito para crescimento, mas o que não pode é quebrar os princípios de Deus, a palavra de Deus. Eles quebraram. Até enquanto eles formaram a cidade, estava muito bem. Aí iam fazer uma torre para estar tudo junto, para não se ali espalhar na face da terra. Então aqui a gente vê o princípio de Deus sendo quebrado, porque lá em Gênesis, no capítulo de número 1 e no versículo 27 e 28 diz assim: E criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança o criou, macho e fêmea. E Deus o abençoou e disse: multiplicai, frutificai e encher a terra. Então Deus já tinha dado um princípio na criação do homem, que eles tinham que encher a terra, tinha que ser povoado toda a terra, mas eles queriam realmente desfazer a palavra de Deus, dizendo que eles não iam preencher a terra, iam ficar só naquele vale, naquele lugar, naquela torre. E a palavra de Deus, quando ela é dita, tem que se cumprir. Porque diz lá em Número, 23:19, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus já tinha determinado na sua palavra, quando ele fez o homem, quando ele criou o homem, que eles eram para se multiplicar, eles se multiplicaram, mas tinha outra coisa. Eles tinham que preencher toda a terra. E eles queriam agora realmente anular o mandamento de Deus. E com esse anulamento que eles pensaram em anular, Deus, unido, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, descemos à terra e veremos a cidade e a torre que eles estão construindo. Porque quando se une, é impossível não prosperar. Então nós vamos confundir a fala deles. O único meio deles parar com essa construção e esse pensamento. E Deus mudou a língua daquele povo, que era só uma língua e era uma só fala. Quando Deus muda a língua deles, porque tem que cumprir a palavra de Deus, a Bíblia diz que pararam de construir a torre e aí começou, cada um falava no seu idioma e começou a desfazer aquela união, já não tinha mais unidade. Cada grupo procurou o seu grupo da fala, do seu idioma, e se espalhou em toda a face da terra, conforme a palavra de Deus, Gênesis 1:28, para encher, frutificar e multiplicar e encher a terra. E hoje vemos a terra, todo o planeta Terra, sendo realmente povoado, porque a palavra de Deus tem que prevalecer, a palavra de Deus tem que cumprir. E no início eles queriam impedir da palavra. Então nós queremos já desde agora dizer para todos os ouvintes que a palavra de Deus se cumpre. Não há quem possa barrar. E se não deixar querer cumprir, Deus mata, destrói, desfaz. Mas a palavra tem que se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pastor, nós vemos aí no que o pastor colocou a questão da unidade, né? O próprio Deus reconheceu, disse, olha, estão unidos. Unidos. Uma só língua. Uma só língua. Um só propósito. Uma só fala. Uma só fala. Então, eles vão conseguir. Vão conseguir. Olha como a unidade consegue tudo o que quer. O que quer, né, pastor? Para o bem ou para o mal. E nós observamos também que para o mal, a Bíblia diz que lá no início, lá no céu, Lucifer, ele era o anjo, né? Um anjo de luz, maestre lá dos coral. Querubim da guarda ungido. Querubim ungido de Deus. Ezequiel 22:14. Mas ele começa a tramar rebelião, né? Uma rebelião contra Deus, e ele se une com aqueles anjos e eles fazem uma só união. E a Bíblia diz, se levanta contra Deus, mas Deus expulsa eles lá do céu, do paraíso, e ele consegue trazer a terça parte dos anjos, né? Estavam unidos num só propósito, de querer destruir Deus.
mas toda vez que se levanta contra Deus, as pessoas é destruída, não consegue prevalecer contra Deus. Louvado seja o nome. A gente observa, pastor, que a unidade a gente vê de forma concreta, mas a gente, desses dois exemplos que o pastor citou, tanto na Torre de Babel, como em relação a Lúcifer, que foi precipitado dos céus à terra, elas nascem dentro de uma ideia, algo abstrato, não é concreto. É uma ideia, um pensamento. E, de certa forma, pessoas mesmo pensando de maneira diferente, tendo as suas ocupações diferentes, mas alguém chama em torno de uma ideia e acreditando naquela ideia, as pessoas acabam, de certa forma, restringindo a sua forma de pensar, o que ela acredita, em torno daquela ideia e se entrega a ela. Foi o que aconteceu na Torre de Babel. E eles se entregaram àquela ideia porque eles não queriam mais ser dispersados pela terra, porque acredito que era o receio de um segundo dilúvio. Seria isso, pastor? E aconteceu o dilúvio, aquela geração dos pais passaram o que aconteceu, então eles, para não serem dispersados pela terra, construíram aquela torre ali, e todos ali, cada um com a sua ocupação, se entregaram, né? Quando a entrega na unidade, as coisas acontecem e fluíram ali, né? Mas primeiro tem que acreditar. Foi o que aconteceu com Sara, quando acreditou em Abraão, quando Deus fez a promessa para ele, largar tudo, uma ideia. Né? Assim, uniu o marido e a mulher, né? Lá em Gênesis 12, Deus falou para ele assim, olha, muita gente só olha para o lado de Abraão, né? Mas não vê o lado de Sara. Foi ali, foi um teve unidade, né? Se não houvesse, não tinha ido. Se a mulher tivesse realmente, não aceitasse o propósito, ela não teria ido, não teria acontecido, né? E o que aconteceu? Eles foram numa só união, num só propósito, e realmente foi realizado o que Deus tinha planejado, né, para eles. E a gente observa também a igreja, quando ela iniciou, a igreja primitiva. Então, como foi que a igreja cresceu rapidamente? A igreja primitiva, ela cresceu por causa da unidade, do propósito, da união que eles tiveram, a igreja no começo. A gente vê em Atos, ali, capítulo 2, 42, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, olha aí, na comunhão, era tudo união, no partir do pão, tudo junto, né? E na oração. Então, quer dizer, essa igreja, ela cresceu por causa da união dos irmãos. Eles tinham o mesmo propósito, eles tinham a mesma comunhão, partiu o pão junto, né? E eles também oravam junto. Mesmo pensamento. Mesmo pensamento. E a Bíblia diz que em cada alma havia temor. Olha aí, tudo unido. Cada alma havia temor. E muitas maravilhas, prodígio, a Bíblia diz que Deus fazia através dos apóstolos, por causa da unidade. A igreja crescia. E hoje, a gente trazendo para o nosso dia de hoje, a gente observa que a igreja, ela não está crescendo realmente como a igreja primitiva. Por quê? Porque está havendo divergência entre os irmãos. Parou de crescer, porque não tem a mesma unidade que tinha a igreja primitiva. A Bíblia diz que na igreja primitiva, eles vendiam o que eles tinham e eles repartiam com as pessoas que tinham maior necessidade. Então eles tinham comunhão, agrada a Deus. Tudo que é unido, tudo que tem união, agrada a Deus, quando é no propósito para o bem. É por isso que tem um provérbio que diz que corda de 2 dobras, né? 3 dobras, não se quebra facilmente. Né? A Bíblia vai dizer lá no livro de Eclesiastes 4, versículo 12, olha, se alguém resistir contra um, se alguém se levantar contra um, os dois lhe resistirão, porque a corda de 3 dobras não se rebenta com facilidade, olha aí. Então, Eclesiastes 4:12, né? União, unidade, gera segurança, né? É a união. A unidade, a união gera segurança. Segurança e
prosperidade. Prosperidade. Quando se une, né? Você observa que o corpo humano, o corpo tem quantos membros? Tem muito membro, mas nenhum é contra o outro. Cada um tem uma função, né? Cada um tem uma função, mas num objetivo só. Qual é? De satisfazer o corpo. O braço quer ajudar o corpo. A mão quer ajudar o braço. Então, eles trabalham com a finalidade unida. Nenhum puxa para um lado, puxa para outro. A perna não diz, ó, eu não vou para o braço. Eu não vou pegar na carne para comer. Não, a mão não diz isso para o corpo. Os olhos não diz, olha, eu vou fechar os olhos e tu vai cair no precipício. Não, ele abre os olhos para que o corpo não sofra nenhum dano. A orelha também é unida com o corpo para que ele ouve. A língua, ela é unida com o corpo para que fala. O nariz é unida com o corpo para que ele tenha olfato, né? Então, todos os membros do corpo, eles vivem em união. Eles não têm desunião. Por isso o corpo cresceu. Quando é uma criança, vai crescendo, crescendo, até virar adulto. Por causa de quê? Da união. Então há crescimento, há prosperidade. Então a igreja, para crescer, ela tem que estar em união. Os membros da igreja, um com o outro, né? O líder chama para orar, toda a igreja tinha que orar. Chama para evangelizar, todos tinham que evangelizar. Chama para um jejum coletivo, todos tinham que entrar no mesmo propósito. Aí, o que acontece? Agrada a Deus, a união agrada a Deus. Por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são unidos. Você vê na leitura que nós fizemos, que Deus disse assim, descemos, não era só um. Passamos o homem, não era só um. Eram os três, o propósito. Então, tudo que tem um propósito de união cresce. Ou para o bem, ou para o mal, mas vai crescer. Se for para o mal e se unir tudo, vamos destruir essa cidade. Todos se juntam. Um grupo grande se junta e destrói para o mal. Mas se disser, vamos edificar a cidade, todos juntos, a mesma vontade, o mesmo desejo, cresce a cidade. Então, a união é a coisa primordial para o crescimento de tudo aquilo que nós desejamos, né, conquistar. Está na união. A união é importante, né, pastor? O senhor até cita aqui em relação ao corpo, interessante, né? Paulo até fala acerca disso lá em 1 Coríntios 12, do 12 ao 31, fala essa característica, porque se a mão se endurecer, no sentido assim, eu vou lá com a boca, eu quero saber da boca, ela vai morrer. Vai morrer. A boca não vai mastigar porque ela não vai levar. O olho. O olho. Vou fechar aqui os olhos aqui, não vou dar para lugar nenhum. Mesmo que andar, cai num buraco. Cai no buraco. Vai matar o corpo. Então a gente vê que, como eu falei inicialmente, no início do podcast, se tem o exemplo do hospital, o corpo aqui, cada um tem uma função diferente. Tem uma forma de agir diferente. Foi feito para agir de uma certa forma. Mas nas suas diferenças, todos eles se unem em prol de um objetivo central, que é manter o corpo vivo. Pernas, braços, nariz, né? Nessa unidade. Quando existe unidade, existe o amor. O crescimento. E o amor, como o pastor falou, ao crescimento. Tem até o que aconteceu, infelizmente, aqui, né? É algo natural, né? Acredita algumas hipóteses que se levantam de várias teorias da conspiração aí, que a gente não pode deixar também, de certa forma, de não pensar. Se eu falar aqui, muitos não vão entender, né? Mas vamos olhar por um lado assim mesmo, natural, né? Aconteceu essas chuvas aí, aqui a gente até se solidariza com todas as pessoas que foram atingidas, em um estado da Federação Brasileira. Deus abençoe, sei que não é fácil, é uma situação difícil, só quem passa para vivenciar tamanha calamidade, e as nossas orações sempre constantes. Mas a gente observa, pastor, que nesse acontecimento aí, o que ocorreu? A unidade, a união, onde todos nós somos um povo só. E nos mais diversos estados brasileiros, cada um deu a sua parcela de contribuição, se unindo ali com o estado do Rio Grande do Sul, né, pastor? A gente tá vendo aí, né, na meio de comunicação, né, a solidariedade de todo o Brasil, né,
a favor do Rio Grande do Sul. E a gente tem visto ali carretas e carreta, né? Com mantimentos, Mantimento, água, cobertores, né? Roupas, né? Ali colchões, né? Cama, tudo, água para beber, tudo. Então houve uma unidade, uma união. Quando a união... Entra na palavra que o senhor falou, né? Crescimento, né? Crescimento. Então há abundância de mantimento no Rio Grande do Sul. E eu quero muito destacar aí, pastor, que são as pessoas em si. As pessoas se sentindo aí solidarizadas, agiram, não esperaram por nada nem por ninguém. Elas tomaram a iniciativa, se solidarizaram e vendo ali, sentiram na pele o que o outro estava passando, e as pessoas agiram dessa forma. As pessoas agiram dessa maneira, e as pessoas estão agindo assim. A gente observa isso de certa forma, que de certa forma acaba gerando em algumas pessoas aquele sentimento que pode acreditar que é possível, na unidade. Então nós devemos aprender, porque se a gente quiser crescer, se a gente quiser prosperar, a gente tem que estar unido. Porque a Bíblia diz que a desunião, né, a destruição. Então, observa numa casa, um pai de família, né, quando o marido e a mulher são unidos, há prosperidade na casa. Os filhos são unidos, há prosperidade, há crescimento nessa casa. Mas se for realmente desunido a família, há destruição. Não há como prosperar. Não há amor, não há união. Então, é muito importante a unidade. A unidade traz o crescimento, traz prosperidade, e aparece o amor, e tudo vai se evoluindo com a unidade. Então é muito importante a gente parar para pensar que realmente só cresce qualquer área da nossa vida, qualquer área de qualquer lugar, qualquer nação, ela só prospera se houver união. Um país, ele não pode se levantar contra o seu próprio país, né? Porque vai ser destruído. As forças armadas de um país não pode se levantar contra o seu próprio país, porque não vai crescer, que nem tu falou no começo, né? Que o reino dividido não subsiste. Então tem que estar tudo em unidade, em harmonia, para ter prosperidade e crescimento. Quer dizer, que Jesus falou lá em Lucas 11, verso 17, a parte B, que um reino dividido não subsiste, a casa vai cair, porque está dividida. Então, tem que ter um só pensamento, como o pastor falou aí, na família. Se o pai pensa de uma forma, a mulher pensa de outra, o filho pensa de outra, cada um puxa para um lado, vai esticar e vai arrebentar. A casa assim, não vai. Todos estão unidos em um só propósito, aí há o crescimento, né? Isso me faz lembrar de uma certa situação, pastor, que Josué foi aquele que sucedeu Moisés na liderança do povo, e ele era um grande guerreiro, um homem experiente na batalha, já havia enfrentado diversas guerras, vencido, prevalecido sobre outras nações e outros povos, então era um homem capacitado. Então ali eles estavam diante de uma cidade pequena, então pela experiência de Josué, disse, não, essa cidade aqui é pequena, está lá em Josué capítulo 7, essa cidade é pequena, eu vou mandar para lá só uns 2.000 homens, ó. Esses 2.000 vai dar que vai arrebentar a cidade e vai aniquilar com ela. E foi o contrário, né? A cidadezinha pequena mandou aqueles 2.000 guerreiros baterem retirada, que foi a cidade de Ai. Por que foi, pastor? Porque estava tendo unidade ou teve uma divisão ali? Alguém não estava pensando conforme os outros ali, conforme todos. Alguém pensou diferente e acabou trazendo. O que foi que aconteceu ali, pastor? Ali Deus deu a ordem para Josué, né? Que eles iam invadir a cidade de Jericó, e tudo que tivesse lá era anátema, né? Era maldito, ninguém podia pegar nada. Mas tinha lá um homem lá chamado Acã, e é da tribo de Judá, né? Acã. E ele foi, e ele saiu fora da unidade, né? Deus tinha falado para não pegar nada. Nada, ninguém podia pegar nada. Então eles tinham que estar unidos com esse propósito. O objetivo era esse, o parâmetro era esse, o ensinamento era esse, a orientação era essa. Não pegue nada. Mas aí alguém quebrou esse parâmetro, então, né? Quebrou esse princípio, né? Esse mandamento, né?
E quando quebra um mandamento, quando quebra um princípio de Deus, a pessoa vai sofrer. E ele foi lá e viu uma capa babilônica muito bonita, uma cunha de ouro e 85 ciclos de prata. E escondeu na sua tenda, né? E acontece que quando Josué manda eles ir para destruir a cidade de Ai, eles voltaram correndo de lá. Botaram eles para correr e morreu alguns. Josué não 36, entendeu. se eu não me engano, mataram, né? Josué não entendeu. E Josué vai para onde? Para os pés do Senhor, a arca da aliança. Pela manhã até a noite, Josué ficou ali prostrado diante da arca, buscando a Deus, ali em oração, para que Deus revelasse por que Israel virou as costas. Aí, à tarde, você vê como a perseverança na oração conquista o coração de Deus. Deus vai responder já à tarde. Só olha, há anátema no meio de vocês. Tem anátema aí, ó. Tem maldição. Jogaram sorte. Caiu na família de Acã, de Judá. Depois jogaram na família de Acã. Chamaram ele. Ele foi e confessou o pecado. Aí José, então tá bom. Foi você mesmo, foram lá, conferiram, acharam a cunha de ouro, a capa babilônica, 85 ciclos de prata, trouxeram e foram lá novamente pedir para Deus o que ia fazer com aquela família. Você vê como é o princípio das coisas, né? Josué, na obediência, tudo que ia fazer, consultava Deus. Diferente de nós hoje, né? A gente age pelo nosso entendimento. Não, Josué voltou lá de novo e perguntou a Deus o que faria com aquela família que tinha realmente ali desobedecido à ordem de Deus. Deus disse, olha, tira para fora ele, a mulher, os filhos, os empregados. Você vê, pagar, os outros pagaram sem ter feito nada. Os animais, tudo, tira fora, e apedreja. E a vez que foram apedrejados ali, tudo que virou um montão, né? Por causa de quê? De uma desunião. Um só estragou todo o rebanho, né? É como diz que uma fruta no meio uma fruta podre, no meio das frutas boas, vai estragar todas elas, né? Uma só. Ele diz que uma ovelha má bota o rebanho a perder, né? É como tem escrito lá, as má conversações, como é que é? 1 Coríntios 15, verso 33, que as más conversações corrompem. Corrompem! Então, corrompem os bons costumes. Tudo precisa ter união, unidade. Quando não há união, unidade, não há crescimento e não há prosperidade. E ali eles foram destruídos por uma cidade minúscula. É por causa da desobediência. E depois que ele consertou isso aí? Aí voltaram lá e acabaram com tudo. Então, já... botaram a vida no altar, né? Olha consertaram o altar, botaram a vida no altar. Depois voltaram lá e destruiu tudo, né? Destruiu tudo. Porque a Bíblia diz que a nossa força é o Senhor, é Deus. Ele é a nossa força, é Ele que está na frente, é Ele que vai na frente. E é Ele que guerreia por nós, batalha por nós. Então tudo tem que ser feito conforme a sua vontade. Não a nossa, mas a vontade dele. E você vê também quando Jesus já, nos dias de ser entregue à morte, né, morte de cruz, lá ele faz uma oração, lá em João, Evangelho de João 17, 21. E ele orando lá, ele disse lá, Pai, que esse povo seja um só como nós somos um, né? E eles sejam unidos como nós somos um no outro, né? O filho e o pai é um só. Então Jesus faz essa oração e deixa esse exemplo para nós. E quando nós realmente colocamos esse princípio realmente da união, nós vamos ter resultado positivo. Então, a gente observa aí, pastor, observando esse caso de Josué, capítulo 7, da unidade, da união, a pessoa tem que ser transparente. Se ele tivesse dito isso antes, para Josué, olha, eu escondi isso aqui, talvez ele teria sido afastado do povo, né? E não poderia nem ocasionar a própria morte, né? Porque a pessoa tem que usar de transparência, né? Isso me faz lembrar lá de Davi, pastor, que lá em 1 Samuel, capítulo 27, Davi estava correndo de Saul. Saul queria matar. Ele era judeu como Saul, que era o rei. Aí ele foi para as terras de Aques, um filisteu. Os filisteus eram inimigos
ferrenhos de Israel. Mas Davi foi isso, não, vou me refugiar lá, que só não vai me buscar lá não. Aí que foi que Aques fez? Aques precisava de um guerreiro, acolheu Davi. Davi precisava de um lugar para morar, foi acolhido ali juntamente com seus 600 homens ali. Então, ó, mesmo eles pensando diferente, culturas diferentes, nesse propósito eles se uniram, né? Aques deu terras, comidas para Davi e seus homens, e Davi dava segurança para Aques. E aí os dois viveram em paz e venciam todas as batalhas, né? Unidade. Mas quando chega, isso está em 1 Samuel 27. Quando chega em 1 Samuel 29, os filisteus são convocados a guerrear contra Israel. E Aques, que era um homem bem conceituado na época, foi chamado pelos príncipes para levar seus guerreiros também. Chegando lá, os príncipes olharam para Davi, não, a gente conhece esse indivíduo aqui. Matou muito filisteu. Esse aqui não vai com a gente não. Aí Aques foi transparente. Está lá em 1 Samuel 29, versículo 3. Olha, isso aqui é Davi, servo de Saul, né? Ele guerreou com Saul, mas está comigo há mais de um ano, tem sido zeloso, fiel, né? E eu apresento ele aqui, ele está comigo mesmo. Esse aqui é esse Davi mesmo. Era desses que falavam que Saul matou 1.000 e ele matou 10.000, os príncipes falando. Aí disse, não, é esse aí mesmo, ele foi transparente, Aques. Aí foi que os príncipes falaram, não, se ele for, nós não vamos. O que foi que Aques fez? Entrou em contradição com os príncipes? Não, em unidade. Ó, Davi, eu te respeito, te considero, mas os príncipes não querem, eu quero que tu volte então. Aí Davi entendeu e voltou, né? Aí Aques se uniu com os príncipes filisteus e ganharam de Israel. Se eles tivessem levado Davi, talvez poderiam até perder. Porque o próprio príncipe falou assim, rapaz, vai lá na hora da batalha. O povo dele. Né? Aí ele, rapaz, aí vira contra, já tá no nosso meio, vai desbaratar com a gente, né? Então, o que eu quero destacar é que dentro da unidade tem que ter transparência. Foi o que Aques teve com os príncipes. E ao entender isso aí, ele entrou em unidade com os príncipes, considerou a hipótese lá e, de certa forma, deixou ali Davi e eles foram vitoriosos ali. Foi nessa batalha que Saul deu cabo da própria vida, né? Seu filho Jonatas morreu, Israel foi desbaratado e foi posteriormente que Davi foi alçado lá à posição de rei. Então a gente observa que a unidade é importante. O pastor citou aqui João 17, né, pastor? Jesus fala que a unidade, assim como ele era um com o Pai, nós devemos ser um com ele, né, pastor? A igreja também, que Deus abençoasse, que fosse, né, uma só unidade, né, para poder o quê? O crescimento da igreja, né? Então, é muito importante que a gente coloque esse princípio, né, da unidade para o crescimento e prosperidade de tudo aquilo que a gente vai fazer, né? Por exemplo, você faz aí um convite para uma festa, convida todas as pessoas. Então, quando as pessoas se unem, as multidões são grandes, né? Porque há um só propósito, uma só união para aquele objetivo. Então, quando há desunião, então não há como, por exemplo, você vai pescar, você joga a tarrafa, por que que os peixes são apanhados na tarrafa? Porque são desunidos. Cada um puxa para um lado. Se todos eles se unissem e puxassem só para um lado, furava a tarrafa. E eles iam embora. Mas não. Você joga a tarrafa, eu já fiz isso muito, aí você vai puxando a tarrafa, você vê peixe para tudo quanto é lado. Cada um querendo sair. Cada um querendo sair, não se une. Só em um só objetivo, só nesse buraco aqui. Aí eles furavam. Rompia a rede. Mas ele não faz isso. Eles ficam correndo nela toda, né? Eles tudinho se unem. Então termina sendo o quê? Pego. Aí é nessa situação que, como eles se espalham, tem uma palavrinha nessa questão, que é a divisão. Eles se dividem em vários rumos. Aí não tem força, né? Acabou. Agora, quando se une um só objetivo, aí tem força. Aí fala em divisão, pastor, a gente observa naqueles documentários, né? Que um leão, um leopardo, quando vê aquela multidão de búfalo, ele ataca a multidão? Vai não. Ele tenta dividir, né? Divide para separar, para ficar só um, né? Só um,
né? Pra ele poder pegar, porque a união ali é grande. Se ele tentar, ele vai ser destruído. Ele nem enfrenta. Enfrenta não. Porque na união, na força, há prosperidade, que o pastor falou, né? Existe força. Ali naquela manada, né? A manada. E eles partem pra cima lá e derrotam o leão. E o leão é o animal mais feroz da selva, né? Mas ele sabe que quando há união, ele não pode entrar, né? Você vê uma família, quando é unida, tem gente na cidade que conhece, aquela família ali é muito unida. É uma família grande, mas é unida. Aí muita gente não tem coragem de querer entrar para ofender alguém, algum membro daquela família. Ou então inventar conversa. Ou inventar porque sabe que a família é grande e é unida. Aí você diz, fulano fez isso, a família não acredita, porque elas têm união, senão essa é conversa. Aí tem famílias que são destroçadas porque não existe união, acredita em qualquer conversa que aparece. Pois é, é destruído. Aí destruído, né? Então, tudo que há união, há crescimento e há prosperidade. Aí fazendo essa correlação com o leão que separa alguém da manada para matar e acaba de certa forma desestruturando a manada, a gente observa que talvez o diabo ele se apresenta como leão. Ele não é leão, mas se apresenta como leão. Está lá em 1 Pedro 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Ele fica ali na espreita, esperando. Aí tem aquele membro da família que não tem união com a família. Ele se torna a parte fraca. Aí vai lá o diabo e separa aquele ali e começa a jogar com a cabeça do indivíduo, né? Aí ele vai ser a parte ali do muro que vai fragmentar a família, onde o diabo entra e destrói a família toda. Né? Por causa de um. Por causa de um, né, pastor? Então, olha a importância da unidade. E da mesma forma que eu estava falando, aí acabou entrando no outro assunto, de nós sermos unidos com o Senhor. Né? O pastor citou aqui João 17, né? Acho que é versículo 20. 17 e 21. Né? Assim como ele é um com o Pai, nós devemos ser um com ele, né? Quer dizer, temos que estar em união com o Senhor. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 6,17, né? Porque 6,16, eu não sabeis que o homem que se une com a prostituta é um só corpo com ela. Aí o versículo 17, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então quando a gente se une verdadeiramente com Deus, a gente cresce, né? Cresce e prospera. Olha o que diz aqui, e o Evangelho de João 17, 21. Para que todos sejam um. É um mandamento. Deus quer que nós sejamos um só. Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim. E eu em ti. Que também ele seja um em nós. Nós, a igreja. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando a igreja é unida em Deus, o mundo vai ver que realmente esse rebanho é um rebanho de Deus, né? Porque é um povo realmente que anda em união, fala a mesma língua. Você vê quando Pedro Jesus foi entregue à prisão, aquela empregada disse, não, tu é um dos dele, porque a tua fala denuncia, tu fala igual ele. Tu anda como ele, tu fala como ele. Então, quando tem união, se parece, né? Até a aparência surge nessa hora, né? Quando há união num grupo. Então, é muito importante a gente poder meditar e colocar em prática, né? A união. E essa unidade com o Senhor, nesse caso, pastor, é por meio de quê? Por ser unido com Deus. Tem que ler a Bíblia, tem que orar. Para unir com Deus, primeiro nós temos que ser obedientes. Ter o mesmo pensamento dele, né? Obedecer a palavra dele, né? Eu tenho que ler a palavra. Né? Então se nós não quisermos se unir com Deus, a primeira coisa que tem é obedecer a sua palavra, né? Para a gente poder andar junto com ele. Porque ele disse que comigo não ajunta, espalha, né? Então precisamos estar unidos com o Senhor, mesmo propósito, né? Mesmo pensamento, para que Deus possa prosperar a nossa vida e nosso caminho. Então, pastor, a gente observa aí que a unidade é importante, nós temos que estar unidos com o Senhor, porque ninguém vai trazer para si alguém que é estranho, né? Então, Jesus, quando vier buscar, não vai buscar ninguém que ele não conhece, né? Não. Tem que estar unido com ele, né? O Espírito Santo vai levar aqueles que é dele, né? A Bíblia diz que Deus conhece os dele, né? Quer dizer, tem que estar em unidade com ele, pensamento, propósito, obediência, né? Tudo, porque senão ele vai levar ninguém desunido, não, né? Levar só os que estão em obediência e união. Então, a união é importante. Tem até um salmo que fala acerca disso, né? E Salmo 133, né? Assim como o óleo desce na barba de Arão, né? A questão da unidade, né? A união tem que se manter, né?
Você vê ali que Davi, quando escreveu o Salmo 133, ele diz: só com bom, né, e com suave aos irmãos viver em união. Olha aí, Davi diz que é bom quando a igreja, quando os irmãos estão em união, né? Por quê? Diz que Deus vai decretar ali o que? A bênção e a vida, né? Então é muito bom, porque o óleo, ele diz que o óleo desce a barba de Arão. O óleo é o óleo mais caro que tinha na época, que era o óleo da videira, né? Era extraído ali da videira, era um óleo muito caro, e aquele óleo, ele tinha uma finalidade, né? Para ungir rei e profeta, né? Então Davi está dizendo, como é bom, assim como o óleo desce na barba, que era o sacerdote, né? Barba de Arão. E também o orvalho que desce, né? O orvalho que desce lá no monte, né? Do Hebron, né? Diz que o monte de Hebron é o monte mais alto em Jerusalém. Então, o orvalho é aquela chuvinha de madrugada, para poder regrar as plantas, né? Então ela desce ali direto, fica regrando as plantas ali, no Hebron, ali em Jerusalém. Então ele diz que essas duas comparações. Verdade, então é importante. Então, pastor, eu queria agradecer mais uma vez pela sua presença aqui neste momento. Queria ceder para o senhor dar as suas considerações finais e fazer a oração abençoando e declarando união no casamento. Às vezes o casamento aí, pastor, que quando chega a desunião, é destrói. Né? Acaba tudo. Cada um pensa para um lado, vai para um lado, aí, meu Deus do céu. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nesta oportunidade que estamos aqui, Pai, pelo Teu Santo Espírito, falando sobre a unidade, união que o Senhor já determinou, que o Teu povo tem que estar unido, porque quando ele, Pai, que obedece a Tua palavra, ele se espalha como Tu espalhou Israel no mundo inteiro, por causa da desobediência, da desunião que eles tiveram. Pai, quantas famílias que estão neste momento aí sendo realmente destruídas porque não tem união. E nós oramos a Ti, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. E nós te pedimos, Pai, que Tu venha unir as famílias de toda a terra, venha unir os casal, venha unir os filhos, Pai, para que possa ser um só, Pai, como Tu é, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tu venha unir cada um de nós, o espírito de união, Pai, que venha prosperar o nosso caminho, venha prosperar nossas vidas, que o Senhor já determinou que a união traz a vida e a paz. Abençoa cada um nessa tarde, venha trazer prosperidade, venha curar os enfermos e que o Senhor seja o Senhor de toda a terra, como o Senhor é. Continua nos enchendo o coração de alegria, de bênção, prosperidade. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe então por mais essa oportunidade maravilhosa que você nos acompanhou. Marcos Leite aqui com você em mais um episódio aqui na bancada do nosso RenovaCast. Perdão, você é nosso convidado a se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, comentar, ter a sua opinião, sugestão, crítica, caso queira adquirir um dos nossos livros, digite aí embaixo, quero comprar, e estaremos entrando em contato com você. Deus te abençoe, que você reflita acerca da mensagem que foi aqui relatada. Unidade é importante, quando todos estão em um só propósito, existe a bênção, a prosperidade, o desenvolvimento, o crescimento. É certo que todos nós temos um pensamento, tem uma forma de pensar, uma ideologia, mas se estamos focados em um só objetivo, em um só propósito, nós vamos alcançar. Então, temos que evitar as divisões e estar sempre na unidade. Então, Deus te abençoe. Jesus Cristo está voltando, prepara-te, renovo da alma para a sua vida. Você é uma bênção. Até a próxima, querendo Deus.